Uma tarde comum se rompe com um som suspeito, vindo do estacionamento. Dois homens armam algo sombrio sob um carro de luxo. O que ela vê muda tudo e exige coragem além da juventude. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O vento quente da tarde varria as ruas estreitas da cidade litorânea, carregando consigo o cheiro salgado do mar e o perfume das flores que Chiara arrumava cuidadosamente no pequeno depósito dos fundos da floricultura. Aos 17 anos, ela havia aprendido a valorizar esses momentos de silêncio após as horas agitadas de trabalho ao lado da mãe, Rose. A floricultura Magnólia era mais que um negócio para elas. Era o refúgio onde haviam reconstruído suas vidas após chegarem à cidade 5 anos atrás. Chiara estava organizando os últimos vasos de orquídeas quando um barulho estranho vindo do estacionamento chamou sua atenção. Através da pequena janela empoeirada do depósito, ela conseguiu ver dois homens agachados ao lado de um carro de luxo prateado. Inicialmente, pensou que fossem mecânicos, mas algo na postura deles a fez hesitar. Eram movimentos furtivos, calculados, nada parecidos com um simples reparo automotivo. Curiosa e sem fazer ruído, Chiara se aproximou mais da janela. O que viu a deixou completamente paralisada. Os dois homens, que ela agora reconhecia como detetives da delegacia local, havia visto suas fotos no jornal algumas vezes, estavam cuidadosamente colocando pequenos pacotes envoltos em plástico embaixo do veículo. Um deles segurava uma prancheta e parecia anotar números de série, enquanto o outro fotografava cada movimento. O coração de Chiara começou a bater descontroladamente. Ela sabia exatamente de quem era aquele carro. Victor Allianz, um dos empresários mais respeitados da região, sempre estacionava ali quando vinha buscar arranjos florais para os eventos de sua empresa. Era um homem discreto, de poucas palavras, mas que havia marcado profundamente a vida dela e de sua mãe. 3 anos atrás, a floricultura havia sofrido um ataque de vândalos que deixaram mensagens de ódio nas paredes e destruíram quase todo o estoque. Rose havia chorado por dias, sem saber como reconstruir tudo. Foi então que Victor apareceu, sem alarde, com uma equipe de funcionários que limpou, pintou e restaurou completamente o local. Quando Rose tentou agradecer e perguntar quanto devia, ele apenas entregou um cartão com uma frase simples: "Ninguém deve se sentir indesejado onde mora." Agora, vendo aquela cena de manipulação clara de evidências, Chiara sentia o estômago revirar. Aqueles homens estavam armando uma situação contra Victor e, possivelmente, contra outros empresários honestos da cidade. Ela permaneceu observando, gravando mentalmente cada detalhe, cada movimento, cada face dos envolvidos. Depois de quase 20 minutos, os detetives terminaram seu trabalho sombrio e se afastaram, conversando em tons baixos e olhando ao redor como se verificassem se alguém os havia observado. Chiara se escondeu atrás de uma pilha de caixas até eles desaparecerem completamente. Quando finalmente se sentiu segura para sair do esconderijo, suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar na parede. O que havia presenciado era muito mais sério do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Aqueles eram representantes da lei, pessoas em quem a comunidade confiava e estavam claramente corrompendo a justiça. Rose apareceu na porta do depósito, preocupada com a demora da filha. "Chiara, querida, o que aconteceu? Você está pálida como uma folha de papel." "Mãe, eu..." Chiara hesitou. Contar para Rose significaria envolvê-la em algo potencialmente perigoso. Mas guardar aquele segredo também parecia impossível. "Eu vi algo muito estranho agora há pouco." Rose se aproximou, secando as mãos no avental florido que sempre usava. "O que foi, minha filha?" Chiara respirou fundo e contou tudo o que havia presenciado. Rose escutou em silêncio, sua expressão passando de preocupação para total incredulidade, e depois para um medo profundo que Chiara conhecia bem. O mesmo medo que sua mãe havia sentido naquela noite terrível 3 anos atrás. "Chiara, isso é muito sério", Rose sussurrou, olhando ao redor como se alguém pudesse estar escutando.
Se o que você viu é verdade, então essas pessoas são capazes de qualquer coisa para prejudicar pessoas inocentes. Eu sei, mãe. Mas o que podemos fazer? Quem vai acreditar em nós contra detetives da polícia? Rose segurou as mãos da filha com firmeza. Lembra do que Victor fez por nós? Do cartão que ele nos deu? Lembro. Chiara assentiu, sentindo um nó na garganta. Então talvez seja nossa vez de retribuir a gentileza. Talvez seja nossa vez de proteger quem nos protegeu. Naquele momento, como se o destino estivesse orquestrando os acontecimentos, elas ouviram o som familiar do motor do carro de Victor chegando ao estacionamento. Chiara correu até a janela e viu não apenas Victor, mas outros 4 homens que ela reconheceu como empresários locais, Alan, Marco, Pietro e Theo. Todos desceram dos carros e caminharam em direção ao restaurante Porto Seguro, o mais tradicional estabelecimento da cidade, localizado bem em frente à floricultura. Eles vão jantar ali, Rose observou, juntando-se à filha na janela. Todos juntos, sem suspeitar de nada. Chiara sentiu uma urgência crescente, tomando conta de seu peito. Eles precisavam ser avisados antes que fosse tarde demais. Mas como uma jovem de 17 anos, filha de uma imigrante que trabalhava como florista, poderia se aproximar de homens tão importantes e respeitados da comunidade? Mãe, eu preciso avisá-los, Chiara disse, sua voz ganhando uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Chiara, não, é muito perigoso. E se for uma armadilha? E se aqueles homens estiverem vigiando? Então é ainda mais motivo para avisá-los rápido. Chiara beijou o rosto da mãe. Lembra do que você sempre me disse? Que a coragem não é a ausência do medo, mas fazer o que é certo mesmo tendo medo. Rose olhou para a filha com uma mistura de orgulho e terror. Ela via em Chiara a mesma determinação que a havia feito deixar tudo para trás anos atrás em busca de uma vida melhor. Se você vai fazer isso, vai fazer direito. Vamos juntas. Não, mãe, é mais seguro se eu for sozinha. Menos suspeito. Chiara se dirigiu à porta, mas Rose a segurou pelo braço. Prometa que vai ter cuidado. Prometa que ao primeiro sinal de perigo, você sai de lá. Prometo, Chiara disse, abraçando a mãe rapidamente antes de sair. O restaurante Porto Seguro ficava a apenas 50 metros da floricultura. Mas para Chiara, aquela caminhada pareceu durar uma eternidade. Cada passo a fazia questionar se estava fazendo a coisa certa. E se ela estivesse interpretando mal o que havia visto? E se aqueles homens fossem realmente perigosos, como os detetives pareciam acreditar? Mas então ela se lembrava do cartão de Victor, das palavras gentis, da equipe que havia restaurado a floricultura sem pedir nada em troca. Ela se lembrava do sorriso tímido de sua mãe, quando finalmente conseguiu reabrir o negócio, da sensação de pertencimento que haviam encontrado naquela pequena cidade litorânea. Ao chegar à entrada do restaurante, Chiara parou por um momento. Através das janelas de vidro, ela podia ver os 5 homens sentados a uma mesa redonda no fundo do estabelecimento, conversando animadamente enquanto analisavam o cardápio. Pareciam completamente descontraídos, alheios ao perigo que se aproximava. O maître, um homem elegante de meia-idade, a recebeu com um sorriso polido. Boa noite, senhorita. Tem reserva? Não, Na verdade, eu preciso falar com alguém que está jantando aqui. É urgente. O maître franziu o senho, claramente desconfiado. Me desculpe, mas não podemos interromper nossos clientes durante suas refeições. Se a senhorita quiser deixar um recado... Por favor, é muito importante. É sobre... Chiara hesitou, percebendo que não podia revelar a verdadeira natureza de sua mensagem ali, onde qualquer pessoa poderia escutar. Foi então que uma voz familiar ecoou do fundo do restaurante. Deixa vir! Victor havia notado a agitação na entrada e, reconhecendo Chiara, fez um gesto para que ela se aproximasse. Os outros 4 homens olharam curiosos, enquanto ela caminhava nervosamente entre as mesas, sentindo o peso dos olhares de todos os outros clientes. Chiara, não é? Victor perguntou gentilmente quando ela chegou à mesa. Da floricultura Magnólia? Sim, senhor, ela respondeu,
sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Sente-se, Victor indicou uma cadeira vazia. O que a traz aqui em uma noite tão agitada? Chiara olhou ao redor, notando que algumas pessoas nas mesas próximas pareciam estar prestando atenção na conversa. Eu posso falar com os senhores em particular? É algo muito importante. Os 5 homens trocaram olhares intrigados. Alan, o mais jovem do grupo, parecia especialmente desconfiado, mas Victor mantinha sua expressão calma e receptiva. Claro, Victor disse. Marco, você pode pedir para o maître nos conseguir o salão reservado? Em poucos minutos, eles estavam todos reunidos em um pequeno salão privativo nos fundos do restaurante. Chiara sentia suas mãos tremendo e tentava controlar a respiração acelerada. Agora pode falar livremente, Victor a encorajou. Somos todos ouvidos. Chiara respirou fundo e começou a contar exatamente o que havia presenciado. Ela descreveu os 2 detetives, os pacotes sendo colocados embaixo do carro, as fotografias, tudo nos mínimos detalhes. Enquanto falava, observava as expressões dos 5 homens mudarem gradualmente de curiosidade para preocupação e depois para uma seriedade profunda. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta do salão. Alan foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de ceticismo. Como sabemos que isso não é uma armadilha? Como sabemos que ela não foi enviada por alguém para nos confundir ou nos fazer cometer algum erro? Chiara sentiu o sangue subir ao rosto, mas Victor levantou a mão em um gesto pacificador antes que ela pudesse responder. Alan tem uma preocupação válida, Victor disse calmamente. Mas eu conheço esta jovem e sua mãe. Elas são pessoas de caráter. Ele se virou para Chiara. Conte-nos mais sobre sua mãe. Como vocês chegaram à nossa cidade? Chiara respirou fundo, entendendo que precisava estabelecer credibilidade. Minha mãe e eu viemos de uma cidade do interior há 5 anos. Ela havia perdido o emprego em uma fábrica que fechou, e nós não tínhamos mais nada lá. Chegamos aqui com apenas 2 malas e a esperança de recomeçar. E a floricultura? Perguntou Marco, um homem de cabelos grisalhos que emanava uma aura de sabedoria. Minha mãe sempre soube trabalhar com flores. Foi uma paixão que ela herdou da minha avó. Quando chegamos aqui, ela conseguiu um emprego em uma floricultura que estava falindo. O dono estava doente e precisava de alguém para tocar o negócio. Com o tempo, ela conseguiu comprar o estabelecimento. E o incidente que mencionei há pouco? Victor perguntou gentilmente. Chiara baixou os olhos, a memória ainda dolorosa. Há 3 anos, algumas pessoas da cidade não gostaram do fato de minha mãe ter tomado o negócio de um antigo morador. Eles invadiram a floricultura durante a noite, destruíram tudo e picharam mensagens horríveis nas paredes. E eu? Victor a encorajou. O senhor apareceu no dia seguinte. Minha mãe estava chorando, sem saber como ia recomeçar tudo. O senhor trouxe uma equipe, restauraram tudo sem cobrar nada, e depois deixaram aquele cartão. Ninguém deve se sentir indesejado onde mora, Victor completou, e os outros homens assentiram com reconhecimento. Pietro, que até então havia permanecido em silêncio, se inclinou para a frente. Victor tem o costume de ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. Nós todos fazemos isso, cada um à nossa maneira. É parte da responsabilidade que sentimos com nossa comunidade. Exatamente por isso, Theo acrescentou, que o que você está nos contando faz tanto sentido. Há meses percebemos uma pressão crescente sobre nossos negócios. Investigações súbitas, fiscalizações excessivas, rumores espalhados por aí. Alan, que ainda parecia relutante, cruzou os braços. Mas por que vocês fariam isso? Por que se arriscariam para nos avisar? Chiara olhou diretamente nos olhos dele. Porque é a coisa certa a fazer. E porque... Ela hesitou por um momento. Porque vocês nos mostraram que esta cidade pode ser um lar verdadeiro, onde as pessoas se protegem mutuamente. Marco bateu levemente na mesa. Precisamos verificar isso imediatamente. Se o que Chiara viu é verdade, temos muito pouco tempo. Concordo, Victor disse. Mas precisamos ser inteligentes. Se realmente há algo escondido em nossos carros,
não podemos simplesmente sair correndo para verificar. Isso poderia ser exatamente o que eles estão esperando. E se chamarmos outras pessoas, sugeriu Pietro. Testemunhas. Quanto mais gente presenciar o que encontrarmos, melhor. Theo assentiu vigorosamente. Excelente ideia. Se há uma armação em curso, ela só funciona se estivermos sozinhos quando as evidências forem descobertas. Alan finalmente pareceu convencido. Está bem, mas precisamos de um plano. Não podemos simplesmente sair daqui em grupo e criar um espetáculo. Victor se virou para Chiara. Você disse que viu 2 detetives. Consegue descrevê-los? Um era alto e magro, com cabelo grisalho e um bigode fino. O outro era mais baixo, corpulento, com uma cicatriz na testa. Eu já os vi antes em fotos no jornal local. Detetive Salem e Detetive Hollins, Marco murmurou sombriamente. Eles têm uma reputação complicada na cidade. Como assim? Chiara perguntou. Eles são conhecidos por serem duros com certas comunidades, Pietro explicou cuidadosamente. Especialmente com imigrantes e minorias, sempre encontram formas de complicar a vida das pessoas. E agora aparentemente decidiram mirar em nós, Theo acrescentou com amargura. Victor se levantou, sua postura demonstrando uma decisão firme. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou sair primeiro e caminhar casualmente até meu carro. Vou fingir que estou procurando algo que deixei cair. Enquanto isso, Marco, você chama discretamente alguns clientes regulares do restaurante para que venham até o estacionamento. Diga que é para ver algo interessante, mas não dê detalhes. E se encontrarmos algo? Alan perguntou. Então documentamos tudo na presença de testemunhas e chamamos as autoridades competentes. Victor respondeu. Mas não a polícia. Local. Vamos direto para instâncias superiores. E eu? Chiara perguntou, sentindo-se subitamente preocupada com sua própria segurança. Você fica no restaurante, Victor disse firmemente. Já se arriscou o suficiente nos avisando. Não queremos que você se exponha mais do que já fez. Mas eu quero ver isso até o final, Chiara protestou. Depois de tudo o que presenciei, preciso saber que a justiça será feita. Os 5 homens se entreolharam. Victor suspirou. Está bem, mas você fica perto do restaurante. Se algo der errado, você corre de volta para dentro. Eles saíram do salão reservado de forma escalonada. Marco foi o primeiro, dirigindo-se discretamente a algumas mesas onde reconheceu rostos familiares da comunidade. Chiara o observou conversando em tons baixos com um casal de idosos, um grupo de jovens universitários e algumas famílias que jantavam tranquilamente. Pietro e Theo saíram em seguida, caminhando casualmente em direção à saída principal. Alan permaneceu no restaurante por mais alguns minutos, aparentemente terminando uma bebida, mas Chiara percebia que ele estava nervoso pela forma como tamborilava os dedos na mesa. Victor foi o último a sair, parando na recepção para agradecer ao maître e fazer alguns comentários casuais sobre o excelente atendimento. Chiara o seguiu a uma distância segura, sentindo o coração bater acelerado. Lá fora, a noite havia caído completamente. As luzes amareladas dos postes criavam poças de claridade no estacionamento, intercaladas com zonas de sombra que tornavam tudo mais dramático. Chiara se posicionou próxima à entrada do restaurante, de onde podia observar toda a cena. Victor se aproximou de seu carro prateado com uma naturalidade impressionante. Ele fingiu procurar as chaves nos bolsos, depois se ajoelhou como se tivesse deixado algo cair. Mesmo à distância, Chiara podia ver quando ele encontrou algo embaixo do veículo. Nesse momento, Marco apareceu com um pequeno grupo de pessoas curiosas. Victor, tudo bem? Precisa de ajuda? Na verdade, sim, Victor respondeu, sua voz controlada, mas claramente alterada. Encontrei algo muito estranho aqui. Mais pessoas começaram a se aproximar. Chiara reconheceu o casal de idosos que Marco havia chamado e notou que alguns clientes do restaurante haviam saído espontaneamente, atraídos pela pequena aglomeração. — O que é isso? Perguntou uma voz feminina do grupo. Victor se levantou, segurando cuidadosamente um pequeno pacote embrulhado em plástico. Mesmo na iluminação parcial do estacionamento,
Era possível ver que tinha números e fitas oficiais grudados nele. Isso não é meu, Victor declarou, em voz alta, garantindo que todos pudessem ouvir. Alguém colocou isso embaixo do meu carro. Um murmúrio de surpresa e preocupação passou pelo grupo. Pietro e Theo se aproximaram, fingindo ter acabado de chegar. Deveríamos verificar os outros carros também, Theo sugeriu, sua voz carregada de uma preocupação fingida que soava muito convincente. Boa ideia, concordou uma voz no grupo de espectadores. Um por um, eles verificaram os carros de Alan, Marco, Pietro e Theo. Em cada veículo, encontraram pacotes similares, todos cuidadosamente escondidos e marcados com códigos oficiais. Isso é muito estranho, comentou o homem idoso do casal. Esses pacotes parecem ter sido colocados aí por alguém da polícia. Mas por quê? Perguntou sua esposa. Esses homens são pilares da nossa comunidade. Foi então que Chiara notou o movimento nas sombras do outro lado do estacionamento. 2 vultos se aproximavam, e ela reconheceu imediatamente as silhuetas dos detetives que havia visto mais cedo. Atenção! Ela sussurrou para Marco, que estava mais próximo dela. Eles estão vindo. Marco passou a informação adiante rapidamente, e quando os detetives Salem e Hollins emergiram das sombras com lanternas potentes, encontraram um grupo de mais de 15 pessoas reunidas ao redor dos carros. O que está acontecendo aqui? Detetive Salem perguntou bruscamente, sua voz carregada de autoridade forçada. Achamos algo muito estranho, Victor respondeu calmamente, levantando o pacote que havia encontrado. Alguém plantou isso embaixo do meu carro, e aparentemente nos carros dos meus amigos também. Chiara observou a expressão do detetive Salem mudar rapidamente. Era óbvio que ele não esperava encontrar tanta gente ali, nem que as evidências fossem descobertas dessa forma. Essas são evidências de uma investigação em andamento, Hollins disse rapidamente, tentando controlar a situação. Vocês não deveriam estar mexendo nisso. Evidências de quê? Perguntou o homem idoso, sua voz carregada de indignação. Vocês plantaram essas coisas nos carros deles? Não plantamos nada, Salem respondeu defensivamente. Essas evidências foram colocadas aí pelos próprios suspeitos. Suspeitos de quê? Victor perguntou, sua voz mantendo a calma, mas com uma firmeza evidente. Isso é informação confidencial de uma investigação, Hollins respondeu evasivamente. Foi então que uma jovem universitária do grupo, que Marco havia chamado, levantou seu telefone. Estou gravando tudo isso, ela anunciou. Se isso é uma investigação legítima, vocês não deveriam ter problema em explicar o que está acontecendo na frente de testemunhas. Chiara viu o pânico nos olhos dos 2 detetives. Eles claramente não haviam planejado para essa situação, onde suas ações estavam sendo questionadas publicamente e gravadas. Desliguem esses telefones, Salem ordenou bruscamente. Isto é uma questão oficial de polícia. Com todo respeito, disse o homem idoso, nós temos o direito de presenciar o que acontece em um espaço público, e se vocês são honestos, não deveriam ter problema com isso. A tensão no ar era palpável. Chiara podia ver que os detetives estavam perdendo o controle da situação, e isso a deixava simultaneamente aliviada e preocupada. Pessoas desesperadas eram capazes de atos desesperados. Foi então que Victor deu um passo à frente, assumindo o papel de mediador. Senhores detetives, creio que há um mal-entendido aqui. Se vocês têm motivos legítimos para investigar a mim e meus amigos, estamos dispostos a cooperar completamente. Mas isso precisa ser feito de forma transparente e legal. Transparente? Salem riu amargamente. Vocês não sabem nada sobre transparência. Então nos expliquem, Victor respondeu serenamente. Estamos todos aqui, com testemunhas. Qual é exatamente a natureza da investigação que justifica colocar evidências embaixo de nossos carros sem nosso conhecimento? Hollins e Salem se entreolharam, claramente em pânico. Era óbvio que eles não tinham uma resposta preparada para essa pergunta, porque não havia investigação legítima alguma. O silêncio se estendeu por longos segundos, enquanto mais pessoas saíam do restaurante, atraídas pela comoção.
Tiara contou pelo menos 25 pessoas agora reunidas no estacionamento, todas esperando uma explicação dos dois detetives. Foi nesse momento que Kiara percebeu que sua mãe Rose estava entre as pessoas que haviam se aproximado. Seus olhos se encontraram através da multidão, e Kiara viu no rosto da mãe uma mistura de orgulho, medo e determinação que espelhava exatamente o que ela própria estava sentindo. Rose se aproximou cautelosamente de Kiara, seus olhos preocupados, mas determinados. "Minha filha", ela sussurrou, "você fez a coisa certa." A presença da mãe deu a Kiara uma coragem renovada. Ela observou os detetives Salem e Hollins, que agora pareciam completamente perdidos sobre como proceder. O silêncio constrangedor se estendia, e a multidão começava a murmurar entre si, tirando suas próprias conclusões sobre a situação. "Senhores", Victor disse novamente, sua voz cortando através dos sussurros, "estamos esperando uma explicação. Se há uma investigação legítima em andamento, certamente vocês têm documentação apropriada e podem nos mostrar os mandados necessários." Detetive Salem limpou a garganta, claramente ganhando tempo. "Essas são questões de segurança nacional. Não podemos divulgar detalhes em público." "Segurança nacional?" Marco repetiu com incredulidade. "Nós operamos negócios locais. Que tipo de ameaça à segurança nacional uma floricultura, uma empresa de transporte marítimo e escritórios de advocacia poderiam representar?" A pergunta de Marco deixou claro para todos os presentes exatamente quem eram esses homens que estavam sendo investigados. Pessoas conhecidas e respeitadas na comunidade que empregavam centenas de moradores e contribuíam significativamente para a economia local. "Vocês não conhecem a verdadeira natureza dos negócios deles", Hollins disse defensivamente, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Foi então que uma voz inesperada se juntou à conversa. "Na verdade, eu conheço muito bem a natureza dos negócios deles." Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Dona Agnes, uma senhora de cabelos brancos que há décadas era considerada a matriarca não oficial da comunidade. Ela se aproximou apoiada em sua bengala, mas com uma postura digna e determinada. "Dona Agnes", Victor disse respeitosamente, "a senhora não deveria estar aqui. Isto pode ser perigoso." "Bobagem", ela respondeu firmemente. "Eu vivo nesta cidade há 70 anos, jovem. Vi esta comunidade crescer, vi pessoas boas e pessoas ruins, e sei distinguir muito bem entre elas." Ela se virou para enfrentar os detetives. "Esses homens", ela disse apontando para Victor e seus amigos, "doaram computadores para nossa escola quando o governo cortou o orçamento. Pagaram tratamento médico para crianças carentes. Financiaram a reforma da biblioteca municipal. E vocês querem me dizer que eles são uma ameaça à segurança nacional?" Um murmúrio de concordância passou pela multidão. Tiara observou as faces das pessoas ao redor e viu que a opinião pública estava claramente do lado dos empresários. Detetive Salem fez uma última tentativa de controlar a narrativa. "A senhora não entende a complexidade da situação. Esses homens podem estar usando suas atividades filantrópicas como fachada para..." "Para quê?" Dona Agnes o interrompeu. "Para ajudar famílias que não conseguem pagar aluguel, para criar empregos para jovens que estavam desempregados, para apoiar pequenos negócios como a floricultura da Rose aqui." Ela gesticulou na direção de Rose, que se aproximou timidamente. "Vocês sabem o que esses criminosos fizeram quando minha floricultura foi vandalizada? Eles apareceram no dia seguinte com uma equipe completa e restauraram tudo gratuitamente. Não pediram publicidade, não pediram reconhecimento. Apenas fizeram o que era certo." Rose falou com uma voz trêmula, mas determinada. "E não foi apenas comigo. Eu vi eles ajudarem o seu José quando a oficina mecânica dele pegou fogo. Vi eles pagarem a faculdade da filha da Dona Maria quando ela perdeu o emprego. Vi eles fazerem tudo isso sem esperar nada em troca." Kiara sentiu uma onda de orgulho pela coragem da mãe. Rose raramente falava em público, especialmente em situações tensas como essa, mas ali estava ela, defendendo o que era certo. O grupo de espectadores começou a compartilhar suas próprias histórias.
A jovem universitária que estava gravando contou como Victor havia salvado a livraria de sua família da falência. O casal de idosos falou sobre como Marco os havia ajudado quando precisaram de cuidados médicos caros. Uma por uma, as pessoas começaram a testemunhar sobre os atos de bondade que haviam presenciado. Detetive Hollins ficou visivelmente frustrado. Vocês estão todos sendo enganados. Esses homens são mestres da manipulação. A única manipulação que vejo aqui, disse Dona Agnes secamente, é a de vocês dois tentando incriminar pessoas inocentes. Foi nesse momento que Chiara percebeu o movimento na entrada do estacionamento. 2 veículos pretos com placas oficiais haviam chegado e homens de terno desceram rapidamente dos carros. Ela reconheceu as insígnias federais nos distintivos. Agentes federais, Victor murmurou, e Chiara viu um alívio sutil passar pelo seu rosto. O agente líder, um homem alto de meia-idade, se aproximou do grupo. Sou o agente especial Carmin, FBI. Recebemos uma denúncia anônima sobre possível corrupção policial nesta localidade. Detetive Salem empalideceu. Não há corrupção aqui. Estamos conduzindo uma investigação legítima. Sobre o que exatamente? Agente Carmine perguntou, tirando um bloco de anotações. Salem e Hollins se entreolharam nervosamente. Era óbvio que eles não tinham uma resposta preparada. É uma investigação confidencial sobre... Salem começou, mas o agente o interrompeu. Detetive Salem, preciso ver toda a documentação relacionada a esta investigação. Mandados de busca, autorizações judiciais, relatórios preliminares. Tudo. Isso está no escritório. Hollins disse rapidamente. Então vamos todos ao escritório, o agente respondeu. Mas primeiro, preciso entender o que está acontecendo aqui exatamente. Victor se adiantou. Agente Carmin, encontramos evidências que aparentemente foram plantadas em nossos veículos por esses 2 detetives. Temos múltiplas testemunhas do que aconteceu. E vocês são? O agente perguntou. Empresários locais, Victor Allianz, Transporte Marítimo, Marco Limen, Advocacia, Pietro Muller, Construção Civil, Theo Salem, Consultoria Financeira, Alan Hollins, Tecnologia. Chiara notou a ironia dos sobrenomes. Theo Salem e Alan Hollins tinham os mesmos sobrenomes dos detetives corruptos. Ela se perguntou se isso não era coincidência, mas uma indicação de que a corrupção poderia ter raízes familiares profundas. E a jovem que fez a denúncia original? O agente perguntou, consultando suas anotações. Chiara deu um passo à frente, sentindo todas as atenções se voltarem para ela. Sou eu, senhor. Chiara, eu vi eles colocando as evidências nos carros. Você pode me contar exatamente o que viu? Com a voz mais firme do que esperava, Chiara repetiu toda a sua história. O agente fazia anotações cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Quando ela terminou, ele se virou para a multidão. Alguém mais pode corroborar alguma parte desta história? Rose se adiantou. Eu posso confirmar que minha filha me contou isso imediatamente após testemunhar os eventos. E eu posso testemunhar sobre o caráter desses homens, ela disse, gesticulando para Victor e seus amigos. Dona Agnes bateu sua bengala no chão para chamar atenção. Jovem agente, eu vivo aqui há 70 anos. Estes homens são pilares desta comunidade. E estes 2, ela apontou para os detetives, têm uma reputação questionável há anos. Que tipo de reputação questionável? O agente perguntou. Eles têm histórico de assediar minorias imigrantes, pequenos empresários que não se encaixam no que eles consideram apropriado para nossa cidade, Dona Agnes explicou. Sempre encontram formas de complicar a vida das pessoas, sempre com desculpas oficiais que nunca se sustentam completamente. O agente Carmin fez mais anotações, depois se dirigiu aos detetives. Senhores, precisarei que vocês me acompanhem para esclarecimentos. E quero toda a documentação sobre esta suposta investigação na minha mesa dentro de 1 hora. Isso é um ultraje, Salem protestou. Somos oficiais da lei local. E eu sou um oficial federal investigando possível corrupção. O agente respondeu firmemente. A hierarquia aqui é muito clara.
Enquanto os detetives eram conduzidos aos veículos federais, o agente se aproximou de Victor e seu grupo. Senhores, vou precisar que vocês permaneçam disponíveis para questionamentos adicionais. Não deixem a cidade pelos próximos dias. Naturalmente, Victor respondeu. Estamos à completa disposição para cooperar com a investigação. O agente então se virou para Chiara. Jovem, você demonstrou muita coragem hoje, mas quero que você e sua mãe tenham cuidado nos próximos dias. Se esses detetives estavam realmente tramando contra estes homens, eles podem não ficar felizes com o fato de seus planos terem sido frustrados. Chiara sentiu um frio na espinha. Em toda a excitação do confronto, ela não havia pensado nas possíveis consequências para sua própria segurança. Não se preocupem, Victor disse, colocando uma mão gentil no ombro de Chiara. Elas estarão sob nossa proteção. Com todo respeito, o agente disse, deixem a proteção por nossa conta por enquanto. Vamos ter uma equipe de plantão na cidade até que esta situação se resolva completamente. Enquanto os veículos federais se afastavam levando os detetives, a multidão começou a se dispersar gradualmente. As pessoas conversavam animadamente entre si, processando tudo o que haviam presenciado. Chiara se encontrou cercada por Victor, Marco, Pietro, Theo e Alan, todos olhando para ela com uma mistura de gratidão e admiração. Como podemos agradecê-la? Marco perguntou. Você nos salvou de algo que poderia ter destruído nossas vidas e nossos negócios. Não precisa de agradecimentos. Chiara respondeu, sentindo-se subitamente tímida, após toda a adrenalina. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Victor disse seriamente. Você fez algo que requer coragem excepcional. Muitas pessoas teriam visto o que você viu e escolhido não se envolver, por medo ou por conveniência. Você escolheu se arriscar por estranhos. Vocês não são estranhos, Chiara disse, olhando para sua mãe com um sorriso. Vocês são nossa família escolhida nesta cidade. Rose se aproximou e abraçou a filha com força. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou, tão orgulhosa da mulher corajosa que você se tornou. Enquanto a noite avançava e o estacionamento finalmente se esvaziava, Chiara olhou ao redor da cidade que havia se tornado seu lar. As luzes amareladas dos postes, o cheiro salgado do mar, os sons familiares da vida noturna da comunidade, tudo parecia diferente agora. Ela havia ajudado a proteger não apenas 5 homens, mas todo um modo de vida baseado na ajuda mútua e no cuidado comunitário. Mas ela também sabia que a batalha não havia terminado completamente. Os próximos dias trariam mais revelações, mais desafios e provavelmente mais oportunidades para demonstrar que a coragem de uma jovem poderia fazer a diferença no mundo. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão de atividade intensa. A floricultura Magnólia se tornou um ponto de encontro improvisado para moradores curiosos que queriam saber mais detalhes sobre os eventos no restaurante Porto Seguro. Rose e Chiara se viram no centro de uma atenção que nunca haviam imaginado receber. Na manhã do 4º dia, o agente Carmim apareceu na floricultura carregando uma pasta volumosa e uma expressão grave. Chiara estava arrumando buquês de rosas brancas quando o viu entrar e imediatamente sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Bom dia, Chiara. Sua mãe está? Ele perguntou, removendo os óculos escuros. Está nos fundos preparando arranjos para um casamento, Chiara respondeu. Posso chamá-la? Por favor. E vocês têm um local privado onde possamos conversar? Tenho algumas informações importantes para compartilhar. Rose apareceu rapidamente, secando as mãos no avental. Elas conduziram o agente ao pequeno escritório nos fundos da loja, um espaço aconchegante com uma mesa de madeira antiga e paredes cobertas de catálogos de flores. Senhoras, o agente começou abrindo sua pasta. A investigação revelou algo muito mais extenso do que imaginávamos inicialmente. O que vocês descobriram era apenas a ponta de um esquema que vem operando há pelo menos 5 anos. Chiara sentiu um nó no estômago. Mais extenso como? Os detetives Salem e Hollins não estavam agindo sozinhos. Eles faziam parte de um grupo que incluía outros oficiais, alguns funcionários da prefeitura e até mesmo um juiz local.
O objetivo era sistematicamente pressionar e eliminar empresários e famílias que eles consideravam indesejáveis na comunidade. Rose ficou pálida. Indesejáveis? Principalmente imigrantes, minorias étnicas e pessoas que eles achavam que tinham dinheiro demais ou poder demais para estrangeiros. O agente explicou com evidente desgosto. Eles usavam investigações falsas, evidências plantadas, pressão regulatória excessiva e intimidação para forçar as pessoas a deixar a cidade. Kiara se lembrou do ataque à floricultura 3 anos atrás. O vandalismo que sofremos foi parte disso? Provavelmente. Embora não possamos provar que eles orquestraram diretamente o ataque, encontramos evidências de que eles deliberadamente ignoraram pistas óbvias sobre os verdadeiros culpados e desencorajaram investigações sérias. O sangue de Kiara ferveu. Eles tentaram nos expulsar da cidade. E quando isso não funcionou, o agente continuou, eles mudaram de estratégia e decidiram mirar nos empresários que vocês consideravam protetores. Victor e seus amigos tinham uma reputação de ajudar pessoas em dificuldades, especialmente imigrantes e minorias. Eliminar a influência deles seria um golpe duplo. Rose balançou a cabeça em indignação. Como pessoas assim conseguem chegar a posições de autoridade? Infelizmente, é mais comum do que gostaríamos de admitir, o agente respondeu tristemente. Mas vocês ajudaram a expor algo que poderia ter continuado por anos. E agora? Kiara perguntou. O que acontece com eles? Salem e Hollins já foram formalmente acusados de corrupção, plantação de evidências e abuso de autoridade. Outros membros do esquema estão sendo investigados. O juiz envolvido já se aposentou por motivos de saúde, mas ainda pode enfrentar acusações. E a comunidade? Como as pessoas estão reagindo? O agente sorriu ligeiramente. Interessante que você pergunte. Aparentemente, sua coragem inspirou outras pessoas a falarem sobre suas próprias experiências. Nas últimas 48 horas, recebemos mais de 20 relatos de pessoas que sofreram assédio ou intimidação pelos mesmos oficiais. Kiara ficou surpresa. 20? Uma família de comerciantes relatou que foi pressionada a vender seu negócio por um preço muito baixo, após investigações fiscais suspeitas. Um grupo de pescadores disse que foi constantemente assediado com multas questionáveis. Várias famílias imigrantes contaram histórias de discriminação sistemática. Rose suspirou profundamente. Então não éramos as únicas. Definitivamente não, mas vocês foram as únicas corajosas o suficiente para agir quando viram algo acontecendo. Naquele momento, a campainha da porta frontal tocou e elas ouviram a voz familiar de Victor. Rose, Kiara, posso entrar? Estamos no escritório. Kiara chamou. Victor apareceu na porta acompanhado de Marco e Pietro. Todos pareciam cansados, mas aliviados. Agente Carmen, Victor cumprimentou. Espero que não estejamos interrompendo. Na verdade, é bom que vocês estejam aqui. Eu estava justamente atualizando as senhoras sobre o progresso da investigação. E qual é o veredito? Marco perguntou, sentando-se em uma cadeira disponível. Vocês estão completamente inocentados, obviamente. Mais que isso, descobrimos evidências de que vocês eram alvos há meses. Suas atividades filantrópicas e seu apoio a minorias os tornaram inimigos desse grupo corrupto. Pietro franziu o senho. Então eles realmente planejaram nos incriminar? Com evidências fabricadas, testemunhas coagidas e um juiz colaborador, eles teriam facilmente conseguido condenações. Vocês provavelmente teriam enfrentado prisão e perdido tudo que construíram. Victor olhou diretamente para Kiara. E se não fosse por esta jovem corajosa, eles teriam conseguido. Na verdade, o agente acrescentou, há algo mais que vocês deveriam saber. Kiara, sua denúncia não foi apenas oportuna, ela foi crucial. Nós estávamos investigando rumores de corrupção nesta região há meses, mas não tínhamos evidências concretas. Seu relato nos deu exatamente o que precisávamos para agir. Kiara ficou boquiaberta. Vocês já estavam investigando? Sim, mas muito discretamente. Havia relatos de discriminação sistemática,
mas nada que pudéssemos comprovar legalmente. Quando você presenciou a plantação de evidências em flagrante, isso nos deu causa provável para uma investigação completa. Então, Rose disse lentamente, se Kiara não tivesse visto o que viu, ou se ela tivesse escolhido não falar, os criminosos continuariam livres e pessoas inocentes continuariam sofrendo, o agente confirmou. Um silêncio respeitoso tomou conta do pequeno escritório. Tiara sentia o peso da responsabilidade que havia assumido, mas também uma profunda satisfação em saber que havia feito a diferença. Há mais uma coisa, Victor disse, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Nós 5 conversamos e gostaríamos de propor algo. Ele entregou o envelope a Kiara. Queremos estabelecer uma fundação em sua homenagem, a Fundação Kiara para a Justiça, comunitária. Será dedicada a apoiar pessoas que tiveram coragem de denunciar injustiças e a proteger famílias vulneráveis contra a discriminação. Kiara olhou para o envelope com incredulidade. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Marco encorajou. Esta fundação poderia ajudar muitas pessoas que se encontram na mesma situação que vocês se encontraram 3 anos atrás. E você seria a presidente honorária, Pietro acrescentou. Sua experiência e perspectiva seriam invaluáveis para orientar nosso trabalho. Rose começou a chorar silenciosamente. Tiara, você tem 17 anos e já está mudando o mundo. Na verdade, o agente Carmine interveio. Há uma proposta oficial que eu também gostaria de fazer. O FBI tem um programa para jovens que demonstram liderança excepcional em questões de justiça social. Gostaríamos de convidá-la para um estágio de verão em nossos escritórios regionais, para aprender sobre investigações e aplicação da lei. Tiara sentia como se estivesse em um sonho. Algumas semanas atrás, ela era apenas uma estudante do ensino médio, ajudando a mãe na floricultura. Agora estava sendo oferecidas oportunidades que nunca havia imaginado. Posso pensar sobre tudo isso? Ela perguntou timidamente. Claro, Victor sorriu. Não há pressa, mas quero que você saiba que, independentemente do que decidir sobre a fundação ou estágio, você sempre terá nossa gratidão e apoio. E nossa proteção, Marco acrescentou. Se em algum momento você ou sua mãe se sentirem inseguras ou precisarem de qualquer coisa, não hesitem em nos procurar. Após os homens saírem, Kiara ficou sozinha com Rose e o agente Carmine no pequeno escritório. O agente fechou sua pasta e se preparou para sair. Agente Carmine, Kiara disse, posso perguntar uma coisa? Claro. Como você soube sobre a denúncia anônima naquela noite? Quem ligou para vocês? O agente sorriu misteriosamente. Essa é uma boa pergunta. A ligação veio de um telefone público no centro da cidade, feita por alguém com voz masculina mais velha. A pessoa disse apenas que havia corrupção policial em andamento no estacionamento do restaurante Porto Seguro e que agentes federais deveriam investigar imediatamente. Tiara e Rose se entreolharam. Alguém mais sabia o que estava acontecendo? Aparentemente sim. E essa pessoa queria garantir que a justiça fosse feita. O agente se dirigiu à porta. Às vezes, Kiara, quando você tem coragem de fazer a coisa certa, você descobre que não está sozinha. Há outras pessoas boas no mundo que estão dispostas a apoiá-la. Depois que ele saiu, Kiara se sentou na velha cadeira de madeira do escritório, processando tudo o que havia acontecido. Pela janela, podia ver as ruas familiares de sua cidade adotiva. Mas agora elas pareciam diferentes. Não eram apenas ruas onde ela havia crescido. Eram ruas que ela havia ajudado a tornar mais justas e seguras. Rose se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Como você se sente? Kiara pensou por um momento. Acho que me sinto crescida. Como se finalmente entendesse que as ações de uma pessoa realmente podem fazer diferença. E fazem, Rose confirmou. Sua coragem não apenas protegeu 5 homens bons. Ela protegeu toda uma comunidade de pessoas que estavam sendo silenciadas pela intimidação. Mãe, Kiara disse, olhando para o envelope com a proposta da fundação. Acho que quero aceitar. Tanto a fundação quanto o estágio. Quero aprender mais sobre como posso ajudar pessoas que estão passando pelo que nós passamos.
Rose sorriu com orgulho. Então vamos fazer isso juntas. Afinal, essa jornada começou quando nós duas decidimos não aceitar a injustiça silenciosamente. Enquanto arrumavam o escritório para fechar a floricultura naquele dia, Kiara olhou pela última vez para as ruas do lado de fora. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios e novas oportunidades de fazer a diferença. Mas hoje, ela se permitiria sentir orgulho do que havia realizado e gratidão pela comunidade que havia aprendido a proteger. O sol se punha sobre a cidade litorânea, pintando o céu de tons dourados e rosados que se refletiam nas janelas das casas. Era um pôr-do-sol bonito em uma cidade que agora era um pouco mais justa e segura, graças à coragem de uma jovem que escolheu não ficar em silêncio diante da injustiça. 2 semanas após o confronto no estacionamento, Kiara se encontrava no centro comunitário da cidade para a primeira reunião oficial da Fundação Kiara para a Justiça Comunitária. O lugar estava lotado, muito mais do que qualquer um havia antecipado. Famílias inteiras haviam comparecido, muitas com histórias próprias de injustiça, que finalmente se sentiam corajosas o suficiente para compartilhar. Sentada à mesa principal ao lado de Victor, Marco, Pietro, Theo e Alan, Kiara observava os rostos na plateia. Reconhecia muitos. O casal de idosos do restaurante, a jovem universitária que havia gravado a confrontação, famílias que frequentavam a floricultura. Mas havia também muitos desconhecidos, pessoas que aparentemente haviam saído da sombra após ouvir sobre os eventos recentes. Antes de começarmos oficialmente, Victor disse, levantando-se para dirigir-se à multidão, gostaria de reconhecer que estamos aqui hoje graças à coragem extraordinária de uma jovem que escolheu fazer a coisa certa quando seria muito mais fácil ficar em silêncio. Aplausos sinceros ecoaram pelo salão. Kiara sentiu suas bochechas corarem, mas também sentiu uma confiança crescente. Nas últimas 2 semanas, ela havia passado muito tempo conversando com as famílias afetadas pelo esquema de corrupção. E cada história a convencia mais de que havia tomado a decisão certa. Mas, Victor continuou, também estamos aqui porque descobrimos que nossa comunidade é muito mais forte e corajosa do que qualquer um de nós imaginou. Gostaria de convidar algumas pessoas para compartilhar suas experiências. A primeira a se levantar foi Dona Fiona, uma senhora mexicana de cerca de 60 anos que Kiara não conhecia. Com voz trêmula, mas determinada, ela contou como sua família havia sido sistematicamente assediada pelos detetives corruptos por mais de 2 anos. Eles vinham ao meu restaurante toda semana, sempre encontrando alguma violação inventada. Dona Fiona disse. Multas por coisas que não existiam, ameaças de fechamento, intimidação constante. Eu pensei em desistir várias vezes, mas, quando ouvi sobre a coragem desta jovem, ela apontou para Kiara, decidi que era hora de falar a verdade. A próxima foi Ana, uma jovem profissional que havia se mudado para a cidade há 3 anos para abrir um escritório de contabilidade. Sua história era similar. Assédio constante, investigações fiscais infundadas, tentativas de forçá-la a fechar o negócio. Eles me disseram diretamente que pessoas como eu não eram bem-vindas aqui, Ana revelou, sua voz carregada de emoção. Nunca entendi exatamente o que quiseram dizer com pessoas como eu até agora. Eu era jovem, bem-sucedida e havia crescido aqui, mas sou filha de imigrantes. Aparentemente isso me tornava um alvo. História após história se desdobrou. Olivia, uma artista local, falou sobre como suas exposições eram constantemente canceladas por problemas de licenciamento, mysteriously fabricados. Felipe, um jovem empreendedor, contou como seu negócio de tecnologia foi quase destruído por investigações fiscais desnecessárias. Kiara escutava cada relato com uma mistura de indignação e determinação crescente. Ela havia pensado que estava simplesmente ajudando Victor e seus amigos, mas agora percebia que havia destapado um sistema de opressão que afetava dezenas de famílias. Quando chegou sua vez de falar, Kiara se levantou com nervosismo. Ela havia preparado algumas palavras, mas olhando para todos aqueles rostos esperançosos, decidiu falar do coração.
Há um mês atrás, eu era apenas uma estudante do ensino médio que ajudava minha mãe na floricultura, ela começou. Eu nunca havia imaginado que presenciaria algo que mudaria tanto vidas, incluindo a minha própria. Ela fez uma pausa, juntando coragem. Quando vi aqueles detetives plantando evidências, meu primeiro instinto foi me esconder. Era mais seguro fingir que não havia visto nada. Mas então pensei na minha mãe, em tudo que ela havia sacrificado para nos dar uma vida melhor aqui, e em pessoas como o Sr. Victor que nos mostraram que esta cidade poderia ser um verdadeiro lar. Agora, escutando todas as suas histórias, percebo que não estava apenas defendendo 5 homens, estava defendendo a ideia de que todos nós merecemos ser tratados com dignidade, independentemente de onde nascemos, como nos parecemos ou quanto dinheiro temos. Aplausos interromperam seu discurso. Quando o silêncio retornou, ela continuou. Esta fundação não é sobre mim. É sobre todos nós. É sobre criar um sistema onde pessoas como Dona Fiona não tenham que viver com medo de abrir seu restaurante de manhã. Onde jovens como Ana possam construir seus sonhos sem serem perseguidas. Onde famílias como a minha possam encontrar não apenas refúgio, mas verdadeiro pertencimento. Mais aplausos, mas Kiara não havia terminado. E é sobre garantir que quando injustiças acontecerem, e elas vão acontecer, porque pessoas ruins sempre existirão, haja um sistema de apoio para aqueles que tiverem coragem de denunciá-las. Ninguém deveria ter que enfrentar a corrupção sozinho. Quando ela se sentou, houve um momento de silêncio emocional antes dos aplausos explodirem pelo salão. Rose, que estava sentada na primeira fila, limpava lágrimas de orgulho dos olhos. Após a reunião formal, enquanto as pessoas se movimentavam pelo salão conversando e compartilhando informações de contato, Kiara foi abordada por uma figura inesperada. Era Aaron, um homem de cerca de 70 anos, que ela reconheceu como o proprietário da farmácia mais antiga da cidade, mas com quem nunca havia falado diretamente. Kiara, ele disse, sua voz suave, mas carregada de significado. Posso conversar com você em particular por um momento? Intrigada, ela o seguiu até um canto mais quieto do salão. Eu tenho algo para confessar, Aaron disse, olhando ao redor para garantir que não estava sendo ouvido. Fui eu quem fez a ligação anônima para o FBI naquela noite. Kiara ficou chocada. O senhor? Eu tenho uma amiga que trabalha como secretária na delegacia. Há meses ela vinha me contando sobre coisas estranhas que percebia, evidências que apareciam mysteriously, casos que eram arquivados sem explicação adequada, conversas suspeitas entre os detetives. Mas ela tinha medo de falar, porque precisava do emprego. Então, quando você avisou os empresários e eles decidiram verificar os carros publicamente, minha amiga me ligou em pânico. Ela disse que Salem e Hollins estavam furiosos porque a operação tinha sido comprometida. Foi então que percebi que você estava certa sobre o que havia visto. Kiara processou a informação. Por que o senhor não falou antes? Aaron suspirou. Medo, inicialmente. Mas, principalmente, porque queria que você recebesse o crédito que merecia. Você foi quem teve coragem de agir quando importava. Eu apenas fiz uma ligação telefônica. Mas sem sua ligação, os agentes federais talvez não tivessem chegado a tempo, Kiara apontou. E sem sua coragem inicial, eu nunca teria sabido que precisava fazer essa ligação, Aaron respondeu. Veja, Kiara, coragem é contagiosa. Quando você decidiu avisar aqueles homens, inspirou outras pessoas a agirem também. Minha secretária amiga finalmente decidiu contar a verdade aos investigadores federais. Outras famílias finalmente decidiram compartilhar suas histórias. Uma onda de coragem varreu nossa cidade e tudo começou com uma jovem de 17 anos que escolheu fazer a coisa certa. Kiara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigada por me contar isso. E obrigada por ter feito aquela ligação. Obrigado você por me dar uma razão para fazê-la. Aaron respondeu, apertando gentilmente sua mão antes de se afastar. Mais tarde, naquela noite, Kiara estava em casa ajudando Rose a fechar a floricultura quando recebeu uma ligação inesperada. Era o agente Carmen. Kiara, desculpe ligar tão tarde, mas
Tenho uma atualização que achei que você gostaria de saber imediatamente, ele disse. Acabamos de receber confirmação de que o juiz corrupto decidiu colaborar completamente com nossa investigação em troca de uma sentença reduzida. Isso é bom? Chiara perguntou. É excelente. Ele nos forneceu documentos que comprovam pelo menos 15 casos nos últimos 3 anos onde evidências foram fabricadas ou manipuladas. Isso significa que várias pessoas que foram injustamente condenadas poderão ter seus casos revistos e possivelmente anulados. Chiara sentiu uma onda de satisfação profunda. Então mais famílias vão conseguir justiça? Muito mais. E a outra coisa, o juiz confirmou que vocês, especificamente sua família e a floricultura, estavam na lista de alvos para remoção. Se os detetives tivessem conseguido incriminar Victor e seus amigos, o próximo passo seria pressionar você e sua mãe até que vocês decidissem deixar a cidade. Chiara sentiu um frio na espinha. Eles realmente queriam nos expulsar. Eles queriam, mas não conseguiram. E agora, graças a você, eles nunca conseguirão prejudicar outras famílias da mesma forma. Após desligar o telefone, Chiara se sentou na varanda dos fundos da floricultura, contemplando o mar sob a luz da lua. Rose se juntou a ela com 2 xícaras de chá quente. Em que você está pensando, minha filha? Em como tudo mudou tão rapidamente, Chiara respondeu. Há um mês eu me preocupava apenas com as provas da escola e ajudar você com as flores. Agora estou presidindo uma fundação e considerando um estágio com o FBI. E como você se sente sobre essas mudanças? Chiara pensou por um momento. Assustada, mas também empolgada. Sinto como se finalmente tivesse encontrado meu propósito. Não quero apenas ajudar nossa família a sobreviver. Quero ajudar outras famílias a prosperar. Rose sorriu, colocando um braço ao redor dos ombros da filha. Sua avó ficaria tão orgulhosa de você. Ela sempre dizia que a verdadeira força não vem de evitar problemas, mas de enfrentá-los de cabeça erguida quando eles são injustos. Acha que fiz a escolha certa em aceitar a fundação e o estágio? Acho que você fez a única escolha que estava alinhada com quem você é, Rose respondeu. E acho que esta é apenas o começo de uma vida dedicada a fazer a diferença no mundo. Elas ficaram em silêncio confortável, observando as ondas do mar sob a lua. Chiara sabia que os próximos meses trariam desafios, aprender a liderar a fundação, equilibrar os estudos com novas responsabilidades e, eventualmente, o estágio de verão com o FBI. Mas, pela primeira vez em sua vida, ela se sentia completamente preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse. A coragem que havia encontrado naquele dia no depósito da floricultura não havia desaparecido. Pelo contrário, havia crescido e se fortalecido, alimentada pelo apoio de uma comunidade que aprendera a confiar nela e por uma mãe que sempre acreditara em seu potencial. Enquanto se preparavam para entrar, Chiara olhou uma última vez para as estrelas. Amanhã seria outro dia de trabalho na fundação. Outro dia de ajudar famílias que precisavam de apoio. Outro dia de construir a comunidade justa e acolhedora que ela agora sabia ser possível. 6 meses depois, Chiara estava de pé no púlpito da igreja principal da cidade, olhando para uma plateia que incluía não apenas moradores locais, mas também jornalistas, ativistas de direitos humanos e representantes de organizações de justiça social de todo o estado. Era o dia da primeira cerimônia anual da Fundação Chiara para a Justiça Comunitária, onde seriam honradas pessoas que demonstraram coragem excepcional em suas comunidades. Aos 18 anos, havia completado aniversário na semana anterior. Chiara se sentia transformada em relação à jovem tímida, que havia presenciado aquela cena no estacionamento. O estágio de verão com o FBI havia aberto seus olhos para a complexidade do trabalho de justiça, mas também havia fortalecido sua determinação de dedicar sua vida a proteger os vulneráveis. Há exatamente 6 meses e meio, ela começou, sua voz clara e confiante ecoando pela igreja lotada. Eu era uma estudante comum que ajudava minha mãe em nossa pequena floricultura. Minha maior preocupação era terminar os deveres de casa a tempo. Eu nunca havia imaginado que presenciaria algo que mudaria não apenas
minha vida, mas a vida de dezenas de famílias em nossa comunidade. Na primeira fila, Rose sorriu com lágrimas nos olhos. Ao lado dela estavam Victor, Marco, Pietro, Theo e Alan, todos vestidos formalmente para a ocasião especial. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo. É a decisão de agir de acordo com nossos valores, mesmo quando estamos aterrorizados. É a escolha de proteger outros, mesmo quando isso pode nos colocar em risco. Kiara fez uma pausa, olhando especificamente para uma seção da plateia, onde estavam sentadas muitas das famílias que haviam sido afetadas pelo esquema de corrupção. Dona Fiona estava lá com toda a sua família. Ana havia trazido seus pais idosos e Aaron estava sentado com sua esposa, sorrindo orgulhosamente. Mas a lição mais importante que aprendi é que a coragem é contagiosa. Quando uma pessoa decide fazer a coisa certa, isso inspira outras a fazerem o mesmo. E quando uma comunidade decide apoiar aqueles que falam contra a injustiça, coisas extraordinárias podem acontecer. Ela gesticulou para um display lateral que mostrava fotos e estatísticas do impacto da fundação. Em 6 meses, nossa fundação ajudou 15 famílias a obter representação legal gratuita. Auxiliamos 8 pequenos negócios que estavam sendo assediados injustamente. Criamos um programa de mentoria para jovens imigrantes e estabelecemos uma linha direta confidencial para denúncias de corrupção que já resultou em 3 investigações ativas. Aplausos entusiastas interromperam seu discurso. Quando o silêncio retornou, Kiara continuou com uma nota mais pessoal. Mas o impacto mais profundo não pode ser medido em números. É o olhar de esperança nos olhos de uma mãe que agora sabe que sua família tem um lugar seguro para recorrer quando enfrentarem discriminação. É a confiança renovada de um jovem empreendedor que agora acredita que pode construir seus sonhos sem medo de perseguição. É o senso de comunidade que emerge quando pessoas de diferentes origens se unem para proteger umas às outras. Kiara notou movimento no fundo da igreja e ficou surpresa ao ver o agente Carmen entrando discretamente. Ele acenou levemente para ela antes de se sentar em um dos bancos do fundo. Hoje estamos honrando 5 indivíduos que demonstraram coragem excepcional em suas próprias comunidades, ela continuou. Cada um deles enfrentou situações onde seria mais fácil ficar em silêncio, mas escolheram falar pela justiça. A primeira pessoa honrada foi uma jovem professora de uma cidade vizinha que havia denunciado discriminação sistemática contra estudantes imigrantes em sua escola. A segunda foi um funcionário de uma empresa de construção que havia exposto práticas trabalhistas ilegais. A terceira foi uma enfermeira que havia relatado negligência em um lar de idosos. Cada história ressoou profundamente com Kiara. Ela via reflexos de sua própria jornada em cada ato de coragem, cada decisão de colocar o bem-estar coletivo acima da segurança pessoal. O quarto homenageado foi uma surpresa para todos. Aaron subiu ao palco sob aplausos calorosos para receber reconhecimento por sua coragem em fazer a ligação anônima que havia trazido os agentes federais naquela noite crucial. Eu quase não aceitei esta homenagem, Aaron disse em seu discurso de agradecimento, porque tudo o que fiz foi uma ligação telefônica. Mas Kiara me ajudou a entender que coragem vem em muitas formas. Às vezes, é confrontar injustiça cara a cara. Outras vezes é fazer uma ligação telefônica anônima porque você sabe que é a coisa certa a fazer. O quinto e último homenageado foi anunciado por Victor, que havia insistido em apresentar pessoalmente. Nossa última homenageada desta noite, Victor disse, é uma jovem que não apenas demonstrou coragem pessoal extraordinária, mas inspirou uma onda de coragem que transformou nossa comunidade inteira. Ela nos lembrou que heroísmo não requer idade, experiência ou posição social. Requer apenas a disposição de fazer a coisa certa quando importa. Kiara ficou confusa por um momento, até perceber que Victor estava olhando diretamente para ela. Kiara, ele continuou, você pode ter iniciado como uma observadora acidental, mas se tornou uma líder intencional. Esta comunidade é mais justa, mais segura e mais unida por causa de suas ações. Lágrimas rolaram pelo rosto de Kiara
enquanto ela se aproximava de Victor para receber uma placa comemorativa. Mas quando ela olhou para a plateia, viu que muitos dos presentes também estavam chorando de emoção. Eu tenho uma confissão a fazer, Kiara disse quando chegou sua vez de falar novamente. Quando tudo isso começou, eu pensei que estava apenas ajudando 5 homens que haviam sido gentis com minha família. Eu não entendia que estava defendendo algo muito maior. Estava defendendo a ideia de que todos merecem ser tratados com dignidade e respeito. Ela olhou diretamente para Rose. Minha mãe sempre me ensinou que nossos verdadeiros valores são revelados não quando as coisas estão fáceis, mas quando somos testados. Naquele dia, no depósito da floricultura, eu fui testada e descobri que os valores que ela me ensinou, compaixão, justiça, coragem, eram mais fortes que meu medo. Mas a lição mais importante que aprendi é que nenhum de nós precisa enfrentar a injustiça sozinho. Quando temos coragem de falar, descobrimos que há outros dispostos a nos apoiar. Quando escolhemos proteger os vulneráveis, encontramos uma comunidade de pessoas que compartilham nossos valores. Kiara fez uma pausa, olhando ao redor da igreja lotada. Esta fundação não é apenas sobre combater a corrupção ou ajudar indivíduos em dificuldades. É sobre construir o tipo de comunidade onde todos se sentem valorizados e protegidos. É sobre criar um legado de coragem que inspire futuras gerações. Enquanto os aplausos finais ecoavam pela igreja, Kiara se sentiu dominada por uma sensação profunda de propósito cumprido. Não porque sua jornada havia terminado, ela sabia que estava apenas começando, mas porque havia encontrado sua verdadeira vocação. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam no salão social da igreja, o agente Carman se aproximou de Kiara. Discurso impressionante, ele disse, e atualização impressionante sobre o trabalho da Fundação. Você deveria saber que seu caso se tornou um estudo de exemplo em nossa academia de treinamento. Estamos usando sua história para ensinar novos agentes sobre a importância de cidadãos corajosos em nosso trabalho. Isso é surreal, Kiara respondeu. Às vezes, ainda não acredito que tudo isso aconteceu. E você deveria saber, o agente continuou, que nossa oferta de estágio continua em aberto. Quando você terminar o ensino médio, gostaria que considerasse uma carreira na aplicação da lei federal. Pessoas com sua perspectiva e experiência são exatamente o que precisamos. Kiara agradeceu a oferta, mas sabia que sua paixão estava se dirigindo mais para a advocacia e trabalho comunitário direto. O estágio havia sido valioso, mas havia confirmado que seu coração estava em trabalhar diretamente com famílias afetadas pela injustiça. Mais tarde naquela noite, após todos os convidados terem ido embora e o salão ter sido limpo, Kiara se encontrou caminhando pela praia com Rose. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Sempre que algo importante acontecia em suas vidas, elas caminhavam pela praia para processar e refletir. Como você se sente? Rose perguntou, enquanto caminhavam pela areia macia sob a luz da lua. Grata, Kiara respondeu sem hesitação. Grata pela jornada, grata pelas pessoas que conheci, grata pela oportunidade de fazer diferença. Mas também humilde. Percebo o quanto ainda tenho que aprender e crescer. E seus planos para o futuro? Kiara havia pensado muito sobre isso nos últimos meses. Quero estudar direito, especializar-me em direitos humanos e justiça comunitária. Quero continuar expandindo a fundação, talvez nacionalmente. E quero escrever sobre nossa experiência, para que outras pessoas possam aprender que a coragem é possível mesmo quando você se sente pequeno e assustado. Rose parou de caminhar e abraçou a filha com força. Você sabe o que mais me orgulha? O quê? Que você não perdeu sua gentileza e compaixão através de tudo isso. Você poderia ter se tornado cínica ou amarga, após descobrir como algumas pessoas podem ser cruéis. Em vez disso, você se tornou ainda mais determinada a ser uma força para o bem no mundo. Elas continuaram caminhando em silêncio confortável, cada uma perdida em suas próprias reflexões. Kiara pensava em como havia mudado nos últimos meses, mas também em como os valores fundamentais que Rose havia lhe ensinado permaneceram constantes. Mãe, ela disse finalmente,
Obrigada por me ensinar que é melhor tentar e falhar do que nunca tentar. Obrigada por me mostrar que nossa responsabilidade uns com os outros vai além de nossa própria família. Obrigada, Rose respondeu, por me mostrar que criei uma filha com coragem suficiente para mudar o mundo. Quando chegaram de volta à floricultura, Chiara olhou para o pequeno prédio que havia se tornado muito mais que um negócio. Havia se tornado um símbolo de perseverança, comunidade e esperança. As janelas brilhavam suavemente sob a luz da lua, e ela podia ver as flores cuidadosamente arranjadas, esperando pelos clientes do dia seguinte. Amanhã seria outro dia de trabalho, tanto na floricultura quanto na fundação. Haveria novas famílias para ajudar, novos casos de injustiça para investigar, novos desafios para enfrentar. Mas Chiara se sentia preparada para todos eles. Ela havia aprendido que a coragem não era um destino, mas uma jornada. Cada dia oferecia novas oportunidades de escolher entre o medo e a ação, entre a indiferença e a compaixão, entre o silêncio e a verdade. E cada dia ela escolheria fazer a coisa certa, não porque era fácil, mas porque era quem ela havia decidido ser. Enquanto entrava na casa atrás da floricultura, Chiara olhou uma última vez para a cidade que havia se tornado verdadeiramente seu lar. Não apenas porque era onde vivia, mas porque era onde havia aprendido a fazer diferença. E ela sabia que onde quer que a vida a levasse, carregaria consigo as lições de coragem, comunidade e justiça que havia aprendido naquelas ruas à beira-mar. A jovem tímida que havia se escondido atrás de caixas de flores havia se tornado uma líder confiante, mas havia mantido o coração gentil que a havia motivado a agir em primeiro lugar. E isso, ela sabia, faria toda a diferença no mundo que ainda pretendia mudar. 3 anos depois, Chiara estava de pé no palco da Universidade Federal da capital, segurando seu diploma de bacharelado em Direito, com especialização em Direitos Humanos. Aos 21 anos, ela havia se formado com honras e já havia sido aceita em um programa de mestrado em Justiça Social. Mas o que mais a emocionava não era o diploma em suas mãos, mas os rostos familiares na plateia que haviam viajado 2 horas para presenciar este momento especial. Rose estava na primeira fila, radiante de orgulho, ao lado de Victor, Marco, Pietro, Theo e Alan. Dona Agnes, apesar dos seus 75 anos, havia insistido em fazer a viagem, apoiada por Aaron e sua esposa. Ana, Donna, Fiona, Olivia, Felipe e outras pessoas também estavam presentes, pessoas cujas vidas haviam sido profundamente tocadas pela Fundação ao longo dos anos. A Fundação Chiara para a Justiça Comunitária havia crescido muito além de suas expectativas mais otimistas. Agora operava em 12 cidades ao longo da costa, havia ajudado mais de 300 famílias a obter justiça e inspirado a criação de organizações similares em outros estados. O programa de mentoria para jovens imigrantes havia se tornado um modelo nacional, e a linha direta de denúncias havia resultado em investigações que expuseram corrupção em níveis municipais e estaduais. Mais importante ainda, a cultura de sua cidade natal havia mudado fundamentalmente. A discriminação sistemática havia se tornado socialmente inaceitável, e uma nova geração de líderes comunitários havia emergido. Após a cerimônia de formatura, todos se reuniram no restaurante Porto Seguro para celebrar. O estabelecimento havia se tornado simbólico para todo o grupo, não apenas porque havia sido onde tudo começou naquela noite tensa 3 anos atrás, mas porque representava como espaços e comunidades podem ser completamente transformados quando pessoas se unem por justiça. Lembra quando você era apenas uma estudante tímida do ensino médio? Marco brincou enquanto brindavam com champanhe, não, alcoólico, sempre respeitoso com os mais jovens do grupo. Ela nunca foi apenas tímida, Rose corrigiu com um sorriso cheio de orgulho maternal. Sempre teve essa força interior pulsando dentro dela. Só precisava da circunstância certa para revelar toda essa coragem. Victor se levantou pedindo a atenção de todos os presentes. Chiara,
Sabemos que você foi aceita no programa de mestrado na capital, mas isso significa 2 anos longe da nossa cidade, longe da fundação que você construiu com tanto amor e dedicação. Então nós 5 decidimos criar um fundo especial de apoio que permitirá contratar uma equipe de funcionários em tempo integral para a fundação. Assim você pode focar completamente nos estudos, sabendo que o trabalho continuará crescendo e ajudando famílias. Lágrimas de gratidão se formaram nos olhos de Kiara. Vocês não precisam fazer isso. Claro que precisamos, Alan interrompeu com firmeza. Você nos salvou há 3 anos, mas mais que isso, você nos ensinou uma nova forma de viver e contribuir para a nossa comunidade. Este é nosso investimento no futuro, na próxima geração de defensores da justiça, que você vai treinar e inspirar. Dona Fiona se levantou, sua voz carregada de emoção profunda. Kiara, quando você teve coragem de falar naquela noite há 3 anos, mudou não apenas o destino de algumas pessoas, mudou completamente a alma de nossa cidade. Meus netos agora crescem em um lugar onde sabem que serão protegidos, onde suas vozes realmente importam. Aaron acrescentou com voz firme. Quero compartilhar algo importante com vocês. Na semana passada, recebi uma ligação inesperada de um jovem de uma cidade distante. Havia presenciado corrupção local e queria saber se deveria denunciar. Sabem por que ele me ligou especificamente? Porque ouviu falar da garota corajosa que mudou uma cidade inteira denunciando injustiça. A história de Kiara está inspirando jovens em todo o estado a encontrarem sua própria coragem interior. Há algo que sempre quis perguntar, disse Olivia. Você alguma vez se arrepende de ter se envolvido? Kiara pensou cuidadosamente. Nunca me arrependi de denunciar o que vi. Às vezes me pergunto como seria se tivesse ficado em silêncio, se seria mais simples. Mas percebo que simplicidade não é um valor pelo qual quero viver. Prefiro a complexidade de uma vida dedicada à justiça. Theo sorriu. Essa é exatamente a resposta esperada. É por isso que sabemos que você usará sua educação para multiplicar seu impacto. Conforme a noite avançava, Kiara se encontrou em um momento de quietude com Rose. Mãe, obrigada por me ensinar que nossa responsabilidade vai além da sobrevivência, ela disse. Tudo o que consegui começou com os valores que você me transmitiu. Rose abraçou a filha. Ver você se tornar uma líder que outros admiram, não há presente maior para uma mãe. Observaram o mar sob as estrelas, o mesmo mar de 3 anos atrás, mas tudo havia mudado. Qual é o próximo passo? Rose perguntou. Durante o mestrado quero pesquisar como replicar nosso modelo em comunidades rurais. Depois, talvez política ou advocacia nacional. Mas sei que será algo que honre a lição daquela tarde. Uma pessoa pode fazer diferença, mas uma comunidade unida pode transformar o mundo. Quando se despediram, cada pessoa carregava o compromisso de continuar construindo uma sociedade mais justa. Kiara olhou uma última vez para a cidade que a formara. As ruas familiares, o mar que testemunhara tantos momentos importantes, tudo parecia brilhar com a promessa de que o trabalho de justiça continuaria, conduzido por mãos novas, mas guiado pelos mesmos valores de coragem, compaixão e comunidade que transformaram uma jovem tímida em uma líder nacional. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Kiara e sua jornada de coragem os tenha tocado profundamente. Assim como esta jovem descobriu que uma pessoa pode fazer a diferença, vocês também têm o poder de transformar suas comunidades através de atos de coragem e compaixão. Para mais histórias inspiradoras que celebram a força do espírito humano, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Deixem um like se a história de Kiara os inspirou e compartilhem nos comentários suas próprias experiências de coragem ou momentos em que escolheram fazer a coisa certa mesmo tendo medo. Juntos podemos criar uma comunidade de pessoas dispostas a defender a justiça e apoiar uns aos outros. Nos vemos na próxima história.